Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A ascensão de Jair Bolsonaro promoveu institucionalmente o perigoso encontro de dois campos, a extrema-direita e o militarismo. E apesar desse encontro não ser inédito na história, a cada reincidência dele, alertas são novamente ligados. O nosso ponto de pauta de hoje vai falar sobre isso. E para tanto temos como convidado o professor associado 3 de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Laboratório de Estudos sobre Estado e Ideologia, também da UFRJ, Luiz Eduardo Mota. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a extrema-direita e o militarismo. Professor Luiz Eduardo Mota, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Obrigado a você, Rafael, pelo convite e pelo sindicato aí, o pessoal, todo mundo. Um grande abraço para todos aí, Santa Maria. Professor, em primeiro lugar, e considerando que a extrema-direita é um dos principais objetos de investigação do senhor, eu gostaria de perguntar como ela se caracteriza e como ela se organiza na atualidade no Brasil. É interessante, né? Porque a extrema-direita, na forma como nós conhecemos enquanto fascismo, é uma expressão da extrema-direita, mas não é a única. Nós temos também uma extrema-direita católica, que ficou muito vinculada durante um bom tempo com a tradição família-propriedade, a TFP, que hoje tem sua dissidência, inclusive. Temos outros agora, digamos, expressando dentro do neopentecostalismo, né? Das igrejas neopentecostais. Não estou dizendo que todos protestantes da neopentecostais sejam de extrema-direita, mas um segmento deles é de extrema-direita. Então, nós temos uma nova configuração. Eu diria o seguinte: durante muito tempo, sobretudo pós-88, e se a gente lembrar, inclusive, da crise do leste europeu e do socialismo em geral e do marxismo em particular, nós não tivemos nenhuma reação da extrema-direita no contexto da década de 90. Houve a emergência do neoliberalismo e de alguns governos, digamos, com receitas neoliberais, mas não plenas. Pensemos aqui no governo Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, e até mesmo Lula, governo Lula em alguns aspectos, mas não eram governos neoliberais de estrito senso, como vimos até em 2016 aí com Temer. Mas, com a reação aqui na América Latina de governos progressistas, não necessariamente socialistas, mas progressistas, e eu acho que o início de tudo é o governo Chávez na Venezuela, né? Vamos excluir Cuba, porque já era socialista, encarou toda aquela crise do socialismo. Então, você tem a inserção do Chávez, Evo Morales, Lula, do Correia, no Equador, do Lugo, no Paraguai, a vitória da Frente Ampla no Uruguai, e também o retorno da Frente Sandinista da Nicarágua e da Frente Farabundo Martí, de Libertação Nacional, em El Salvador, por meios eleitorais, nós tivemos uma configuração diferente na América Latina em relação a uma ascensão que já vinha de governos de direita, não necessariamente extrema-direita, na Europa, mas alguns sim. Se a gente pensar no caso da Hungria, da Polônia, né? E posteriormente já na Ucrânia, mais recentemente. Eu me lembro que durante esse período houve um fervor, né, por parte de militantes da esquerda com essa contraposição latino-americana com relação ao que estava acontecendo na Europa. Sem falar até numa certa expectativa que tivemos positiva, não que acreditássemos que fosse radical, mas para o ambiente estadunidense, a vitória do Obama, o que ela foi significativa naquele contexto. Obviamente que ninguém acreditava que o governo Obama era uma ruptura. Mas eu já me lembro que redes sociais, na época de Orkut e no YouTube, final da primeira década deste século,
eu comecei a mapear muita coisa sobre a Argentina. Eu comecei a reparar que havia muitas postagens e vídeos da extrema-direita argentina, saudosistas da ditadura militar, e sem falar naquela famigerada Aliança de Comunista Argentina, a AAA, né? O foco era exatamente a esquerda peronista e as Madres de Maio. Bom, depois, já no final da década de 10, na virada, no final da primeira década, entrando na década de 10, tivemos a ascensão de um sujeito que até então, não vou dizer que ele era desconhecido, mas ele não tinha tanta projeção, que foi o Olavo de Carvalho. E aí houve uma contaminação, diria, né, pelas redes sociais, reativa aos governos progressistas na América Latina e particularmente aqui do Brasil. A extrema-direita começa a ficar, digamos, desculpa aqui a expressão, assanhada. E a partir de 2013, embora muita gente de esquerda ache que 2013 foi muito positivo, eu só vejo coisa muito negativa em relação a 2013. Em primeiro lugar, o Congresso, que foi eleito em 2014, com uma grande representação da direita conservadora. Segue a isso 2018 com a presença já da extrema-direita, né? Então, nós tivemos, na América Latina e particularmente no Brasil, toda uma reação articulada da extrema-direita, tá? Reativa a esses governos progressistas. Já visto o que aconteceu no Paraguai, também na Guatemala, que era um governo progressista, e na Bolívia, que talvez tenha, e Brasil, que foram os mais paradigmáticos em termos de mobilização e derrubada. Embora é importante ressaltar que na Bolívia, como ele é muito enraizado na população pobre, classe trabalhadora indígena, houve uma reação em seguida, então é que não se sustentou. Mas no Brasil, não. No Brasil, embora eu acho que estamos vendo uma defecção, uma implosão da extrema-direita, ela permanece bastante atuante. Atingiu um patamar, talvez, eu não tenho certeza do que eu vou dizer aqui, talvez nunca atingido, pelo menos em termos de história recente. Particularmente, creio que 15%, 20%, ou menos, talvez, não sei, de bolsonaristas raízes. Não é aquele eleitorado conservador, antilulista e antipetista, que pegou carona com o Bolsonaro. Eu falo exatamente desses influencers, desses movimentos, dessas redes que se constituíram. Tá? Então, eu acho, e outra coisa também, Rafael, o nível de publicação em massa que eles tiveram na primeira década, no final da primeira década de século, chamava-me muita atenção, de novo, ver nas estantes de livro e links de PDF, de artigos, mas, sobretudo, livros, editores, né? Publicando marxismo de novo. Se nós olharmos a primeira metade da década de 90, sinceramente, Rafael, eu acho que não teve nenhum livro publicado de Marx, que a coisa ficou muito feia. Marxismo era jurássico. A reação já começa na segunda metade dos anos 90. E, na primeira década, as editoras como a Boitempo, Expressão Popular, e outras que vão surgindo, começaram a implementar muitas publicações de marxismo. Quando a gente repara, já no final da primeira década deste século, já há a presença, tá, de livros de autores de direita, o papel do Instituto Von Mises, Instituto Milênio, entre outros, tá, reproduzindo em larga escala ideologias conservadoras ou ultraconservadoras. Mais ou menos, acho que o primeiro painel que eu posso visualizar sobre isso é esse. Professor, introduzindo então a questão do militarismo, o governo de Jair Bolsonaro é declaradamente um governo de extrema-direita. Nem sequer é um daqueles governos que aplicam agendas do campo da direita, mas modulam seus discursos. Não é esse o caso. Em paralelo a isso, o número de militares em cargos civis disparou no governo Bolsonaro, seja em cargos de confiança, secretarias e até ministérios. O que representa e qual o grande perigo por trás desse casamento entre extrema-direita e militares em cargos civis no governo? Boa pergunta.
Os militares, durante boa parte do século XX, tiveram forte inserção na história política brasileira. Vamos falar, então, já no final do século XIX, na República, que tiveram até um papel progressista. A gente não pode negar isso. Por exemplo, o próprio Floriano Peixoto. Depois, com o tenentismo, e a figura do Luiz Carlos Prestes, sobretudo, que vai, digamos, catalisar isso. Entretanto, o que havia nos anos 30, já na década de 30, eram as Forças Armadas bem divididas politicamente. Um campo da extrema-direita, com os integralistas, outro campo progressista, com a ANL, e aquela faixa que não estava nem de um lado nem de outro, mas com posições talvez bem mais conservadoras do que legalistas. E vão estar presentes no Estado Novo, embora eu não considere o Estado Novo uma ditadura militar nem fascista, muito mais uma ditadura bonapartista, figurada ali pela figura do Getúlio Vargas, que ascende com os militares e é derrubado pelos mesmos em 45, tá? Que faziam parte, inclusive, do seu governo. E aí nós temos intervenções incessantes. Na própria eleição de 46, Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes disputando. Depois, mais tarde, a derrubada, vamos dizer assim, a força da pressão que tiveram os militares no governo Vargas para ele cair. Depois, intervenções para impedir o governo Juscelino Kubitschek. Depois, segue-se a isso, né? Um militar, inclusive, progressista, vai disputar com o Jânio Quadros, que era o Marechal Lott, e temos depois, em 61, a intervenção militar contra a posse, ou seja, digamos, a inserção do João Goulart no seu governo, onde vai ter uma intervenção brilhante, histórica, de Leonel Brizola, aí do Rio Grande do Sul. Em 64, nós já temos militares de poder. Militares ligados com empresários, intelectuais de direita, e ali também vamos presenciar uma luta interna entre os militares. Uma área, talvez, vamos botar entre aspas aqui, mais branda, representada pelo Castelo Branco, e uma ala mais dura, representada pelo Costa e Silva, que vai acabar ganhando a guerra de braço em dezembro de 68, né, com o AI-5. E durante esse período, né, nós temos esses governos militares que entram em descenso claramente já na segunda metade da década de 70. E aí, o fortalecimento da sociedade civil brasileira. Contudo, eles não saíram completamente da caserna pelas portas dos fundos, né, do governo, inclusive, eu digo, do aparato estatal. A transição da nova república, a pressão militar era muito grande ali, inclusive na Constituição de 88. Tá? Havia ainda uma tutela política, digamos assim, dos militares nesse contexto. Com a queda do muro, em 90, a inserção do Collor e, posteriormente, Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique, e seguindo até o primeiro governo Lula, vimos um silêncio dos militares. Parecia que tinham desaparecido da história política brasileira. Entretanto, nesse contexto de ascenso da esquerda latino-americana, o ascenso do PT como governo aqui no Brasil, ocupando espaços do aparato estatal, não exclusivo o PT, mas seus aliados, mas ditando, digamos, as políticas públicas que vão ser constituídas no governo Lula, e, sobretudo, segundo o governo Lula, que tinha um caráter ainda mais, digamos, progressista ainda, que eu diria, com relação ao primeiro governo. Tá? Começamos a ver algumas reações de alguns militares, de pijama, tudo bem, lá do clube militar. Nesse aspecto, diferentemente, né, da Argentina, do Chile e do Uruguai, eles não se retiraram aqui no Brasil plenamente da política brasileira. E também não sofreram nenhum revés com o poder civil. Ao contrário do Chile e da Argentina e do Uruguai, onde tiveram que responder por crimes. Crimes sobre tortura, etc. Aqui o Pacto de 79, da anistia, era aquela anistia ampla, geral e restrita, ou seja, anistia aqueles que foram perseguidos, mas também anistiou os torturadores, aqueles que tiveram vinculados diretamente ao aparato repressivo do Estado. E nesse espaço de tempo, né, da primeira década para a nossa segunda década desse século, eles começam a palpitar, a cada vez mais fazer interferência. E essa figura, não vou dizer que era obscura, mas, digamos, quase inexpressiva em termos de liderança nacional, que foi Jair Bolsonaro, ganhou projeção
por intermédio de saudosistas da ditadura, que hoje fazem parte, né, dessa geração de militares que estão na faixa etária dos 40 anos a 60 anos de idade. Não estou dizendo que são todos militares. Seria responsabilidade minha aqui dizer que todos os militares são bolsonaristas. Não, até há uma resistência, há legalistas. Eu não diria que há tantas pessoas de esquerda, né, como foi, inclusive, em 64. Lembramos que em 64, 100 militares foram caçados, né, o ato sonal número 1. Inclusive, eu tenho até 2 parentes lá, que é o Pinto Guedes, que era um ativo militante do Clube Militar, e um aí do Sul, que era o Antônio Guerreiro, que foi exatamente ligado ao general Ladário e estava liderando as tropas para o confronto com o Mourão, ali na fronteira com Santa Catarina. Mas a ordem não veio e eles foram caçados. E até 68, 69, aproximadamente, foram 2 mil militares caçados. Ou seja, com essa cassação, esse corte, essa ruptura de setores progressistas na instituição militar, Marinha, Aeronáutica e Exército, sobretudo, né? Infelizmente, não houve uma renovação, uma oxigenação. O nível de reprodução deles sobre a ideologia da segurança nacional, o inimigo interno e não sobre o inimigo externo, ela preponderou. Mesmo que mude hoje o título, que não há mais a Lei de Segurança Nacional, mas as normas ainda respiram o espectro dessa ideologia da segurança nacional, né? Agora, temos problemas, porque, inclusive, acho que você deve conhecer a famosa entrevista do general Geisel, né, ex-presidente, lá para o CEPEDOC, a qual ele é perguntado pelos entrevistadores sobre o Bolsonaro. Qual era a representatividade do Bolsonaro para os militares? Ele até responde: um incompetente, tanto como militar como político. Ou seja, talvez uma das maiores lideranças dos militares durante a ditadura, demarcou uma posição sobre o que significava o Bolsonaro. Mas nós não temos hoje também, é importante dizer, militares muito qualificados intelectualmente, como já tivemos no passado. Por mais que a gente discorde do general Gomes Couto Silva, a gente não pode negar que ele tinha, juntamente com seus contemporâneos, é melhor dizer, tá, militares, um projeto nacional. Mesmo que era um projeto ligado ao capitalismo associado estrangeiro, eles mantiveram o projeto de desenvolvimento nacional, que já estava estipulado desde Getúlio Vargas, com a incorporação do capital externo e fomento ao capital privado. Mas, de qualquer maneira, era um governo, o Estado brasileiro, melhor falando que governo, nesse contexto, ainda tinha um projeto de desenvolvimento nacional. A nova geração que eu vejo desses militares não tem compromisso com o desenvolvimento nacional. Ao contrário, se havia já uma certa subordinação aos ditames da Guerra Fria pelos Estados Unidos, embora com tensão, sobretudo, que vai ser criada no governo Geisel e até mesmo, de certa maneira, no governo Figueiredo, no sentido de reconhecimento da Palestina, reconhecimento de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, o governo Geisel, Figueiredo vão reconhecer isso. Nós temos uma subordinação completa aos interesses estadunidenses por parte desses militares. O nacionalismo patriótico de bandeira e do hino, de símbolos, mas não compromisso exatamente com o desenvolvimento nacional, com a soberania nacional, com a autonomia tecnológica. Não temos militares com visão progressista, como já tivemos até, digamos, acadêmica, como o Mário César Flores, que era lá de Campinas, o Cavanhari, que tinha uma leitura geopolítica, que falava do apartheid tecnológico, que defendiam exatamente o desenvolvimento nacional. O que nós temos hoje, talvez a sua principal expressão de liderança, que realmente, intelectualmente, ele é muito superior ao Bolsonaro, é o nosso vice-presidente, o Mourão. Mas o Mourão ele representa exatamente aquela linha dura que se confrontou com o Geisel, que era do Silvio Frota. Ou seja, nenhum compromisso mínimo com o sistema democrático. Por mais que ele tenta transparecer hoje, no seu discurso, se você vê bem, parece um policial bom, um policial ruim, né? O Bolsonaro é um truculento, o Mourão faz o discurso um pouco mais ameno. Mas o passado dele compromete.
no sentido de quando o governo Geisel estava começando a fazer a extensão, né, política democrática, ou seja, aplainar aquela compressão autoritária, de um lado, e, por outro, uma leitura pragmática das relações internacionais, que foi o reconhecimento da China, em 75, 76, eu acho, e das ex-colônias portuguesas, o Silvio Frota é a ala dele e surgiu. Estavam dizendo que o Geisel já era até comunista. Isso chega a ser um absurdo. Isso, tá? Então, acho que falta também, hoje, entre essa hoste militar, exatamente, uma capacidade intelectual soberana. E mais, pegando ainda a tua pergunta, eles ocuparam hoje o papel na administração pública que o Itamaraty fazia, e os gestores de políticas públicas, que foi um cargo criado durante o governo Sarney e retoma no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o governo Lula ainda teve algum concurso de gestor de políticas públicas, mas o que os gestores não ocupavam, muitos quadros do Itamaraty, que eram qualificados, sem dúvida nenhuma, ocupavam esses cargos, ou seus militares. Uma forma de cooptação também e de interesses corporativos de muitos desses militares. Mais uma vez, não estou falando que são todos. Nem todos estão comprometidos com esses interesses meramente corporativos e oportunistas de apoiar o governo Bolsonaro. Mas há uma cooptação clara, e veja bem, uma clara separação do servidor civil do servidor militar. Haja vista a previdência deles. Haja vista como eles se locupletaram em termos salariais, comparado ao médico que trabalha no Estado, professores e pesquisadores. Né? Algumas áreas estratégicas, como os pesquisadores de ponta da área de tecnologia. Então, nós temos hoje parte dessa corporação cooptada. E mais, com certo ressentimento também com outras corporações que ocuparam o espaço de poder durante o período pós-88, que foi o caso da magistratura e da Procuradoria da República, promotores, sobretudo, e magistrados. Mas o Estado, ele sempre tem resistências. Isso eu sigo muito o Nikos Poulantzas, um autor marxista que trabalha muito bem sobre os conflitos internos do Estado. Nós estamos verificando hoje um STF que não é nada petista, foi muito crítico à gestão do PT, fazer diques de contenção exatamente ao papel que os militares estão ocupando no aparato estatal. Tá? Quanto à Procuradoria, é uma incógnita, porque o governo Bolsonaro também conseguiu incorporar os setores mais conservadores da Procuradoria da República em cargos estratégicos. Mas, obviamente, que tem seus conflitos internos ali, e no qual a gente ainda vai ver muitos desdobramentos, sobretudo depois de outubro deste ano. Professor, pegando esse gancho, então, para encerrar, uma outra perspectiva que pode ser relacionada com a questão da militarização é a questão do discurso militar em si. Não por acaso, um dos grandes signos do presidente é uma arma, e seus discursos, com frequência, falam em aniquilação de opositores. Recentemente, em Foz do Iguaçu, um dirigente petista foi assassinado por um bolsonarista. Colocado esse cenário, a pergunta que eu faço, na verdade, são duas. A disputa eleitoral que se aproxima, até o momento, aponta para uma derrota de Bolsonaro. Até onde vai a disposição da extrema-direita, inflamada por esse discurso que poderíamos caracterizar como militarista, no período eleitoral, e o que deve ocorrer com ela em caso de derrota de Bolsonaro? É possível que ela se torne ainda menos contida, por exemplo? Bom, essa militarização é uma característica de governos fascistas ou do Estado fascista. Não estamos num Estado fascista. Nós temos um governo neofascista, claramente. Não é militarização pura e simples de militares na rua, mas uma militarização da sociedade civil. Né? Embora eles busquem como origem discursos libertários da direita ou da extrema-direita estadunidense. Mas esse fato acontece, né, de militarizar, não necessariamente no caso da Alemanha, do fascismo, da arma para o cidadão, né?
mas a forma de organização da própria sociedade. Aqui no Brasil, há quase uma mistura disso, tá? Porque estão militarizando e armando, na verdade, várias milícias, que eu não diria que são as milícias do Rio de Janeiro, no sentido que são elementos oriundos do próprio aparato estatal, policiais, militares, bombeiros, policiais civis, que estão à frente dessas milícias. Mas não, essas milícias neofascistas, né? E o discurso do fascismo é sempre criar um inimigo, exterminar o inimigo. Isso é muito claro quando a gente vê a experiência italiana e a experiência alemã. Ou seja, o outro, o oposto, não é para ser debatido, é para ser exterminado, para ser aniquilado. Lembramos que uma das primeiras atitudes do governo alemão, ou já do Estado nazista alemão, foi a criação de Dachau, campo de concentração para comunistas e socialistas. Tá? Todo o discurso do Bolsonaro, 4 anos atrás, era de eliminar o petismo. E o PT é uma metonímia nisso aí, porque toda a esquerda, em geral, vira PT. Né? Ou seja, militantes do PCB, PCdoB, PSTU e outras organizações, ou também movimentos como LGBTQI+, feministas, movimentos negros, também são enquadradas todas nessa classificação do comunismo. É uma pergunta difícil de responder, qual vai ser a reação deles. A coisa que eu mais temo, Rafael, é o modelo boliviano, né, que aconteceu com Morales, que exatamente as milícias da extrema-direita se articularam com as polícias e a neutralidade das Forças Armadas. Esse talvez seja a maior fonte de inspiração recente para a situação que eles certamente vão se deparar a partir de outubro. Né? Vai ser uma tarefa muito difícil, porque não sabemos qual o tipo de reação. Se os militares legalistas intervierem, é obviamente que neutraliza e liquida esses grupos. Na verdade, eles não têm uma preparação militar no sentido estricto sensu. Né? Até vimos, né, recentemente, quando eles foram experimentar na prática lá na guerra da Ucrânia. Né? Eles não aguentaram a pressão ali dos russos. Porque uma coisa é você atirar num alvo parado, fazer simulação numa fazenda, outra coisa é você encarar um inimigo que reage. Esse que talvez seja o grande problema da esquerda brasileira. Né? Ela não tem sistema de autodefesa, como, por exemplo, os Panteras Negras reivindicaram nos Estados Unidos, perante supremacistas brancos. Ora, se a KKK pode se armar, nós também podemos nos armar. Nós temos que reagir. Não é o caso aqui do Brasil. Tá? Então, estamos numa situação de uma incógnita. Creio que eles possam fazer, sim, o que fizeram também nos Estados Unidos. Né? Mas ali nos Estados Unidos, as Forças Armadas e boa parte do aparato policial é legalista. Não importa se é republicano, se é democrata. É interessante, viu, Rafael? Porque os militares aqui no Brasil têm tanta identidade com os Estados Unidos, mas não seguem exatamente os procedimentos militares estadunidenses. Realmente, eles não fazem interferência muito direta na política. Lógico que eles têm participação política, lembremos aqui do Colin Powell, mas não há uma intervenção sobre quem deve ser ou não presidente da República. E se tal presidente da República for eleito, se isso vai representar uma ameaça, o que eles falam determinados princípios, né, que eles veem como princípios e valores. Então, cabe muito à esquerda, aos movimentos sociais e boa parte dos agentes estatais, sejam os policiais antifascistas, os militares legalistas e a magistratura, procuradoria, particularmente esses entes da justiça, estarem sintonizados. Tem uma coisa também agora, Rafael, que é importante dizer. A mídia não aderiu à perspectiva golpista, coisa que em 64 era muito claro. Coisa que em 76, Clarim, La Nación, defenderam claramente a formação da junta militar, liderada pelo Videla e Maceira. Tá?
e que, como nós sabemos, foi um Estado militar de extrema-direita que criou um genocídio com a esquerda argentina. Tá? Mas agora a situação de correlação de forças de apoio a esse segmento está um pouco mais complicado. Porque, de um lado, não tem apoio midiático da forte mídia, Folha, Estadão, Veja, Globo. Né? Por outro lado, também não está contando com apoio externo, coisa que aconteceu claramente, tá? Na década de 70, 60, com as ditaduras militares latino-americanas, sem falar de outras ditaduras para fora desse continente. Tá? Você pode até perguntar, mas em 16 não teve apoio? Teve apoio midiático, sim. Teve apoio também de reconhecimento dos Estados Unidos, mas era uma forma de golpe brando, era o golpe legislativo. Isso é uma tolerância por parte desses segmentos. Bolsonaro, por outro lado, se tornou uma incógnita para esses setores. Digamos assim que ele não é confiável. O Temer era confiável. O Temer era um governo de direita. Não era de extrema-direita, mas ele é de direita. E com muita força, em quase 2 anos de governo, ele aprovou tudo que ele quis, menos a Previdência, que ele deixou de lado e passou para frente. O que aconteceu, inclusive, que o governo Bolsonaro acabou aprovando e também foi minando determinadas bases de apoio. Porque é importante dizer, a classe média, né, a chamada pequena e média burguesia, é a grande sustentação do fascismo. Isso foi na Alemanha, isso foi também na Itália. Durante um tempo até foi a classe reinante, não dominante, mas reinante dentro do aparato estatal. O capital monopolista controlou mais o fascismo, digamos assim, ou internalizou, entranhou-se mais dentro do aparato estatal, e segmentos foram perdendo mais força, embora não foram deslocados. Há uma implosão de uma base bolsonarista. Há uma implosão. Há ainda aquele núcleo duro da classe média apoiando, mas há determinados setores que migraram para o Moro, outros estão migrando para o Ciro Gomes. Não estou dizendo que o Ciro seja de direita, mas ele está marcando em determinados setores. E outros estão tão arrependidos, muito mais contaminados pelo discurso da corrupção, que é muito característico dos grupos de extrema-direita ou da direita conservadora, a bandeira da corrupção. Fizeram isso em 64, fizeram isso em 54 também, e fizeram isso no governo Dilma, tá? E antes mesmo, no primeiro governo do Lula, com o Mensalão, mas lembrando, a aprovação do Lula era mais de 80% pelo sucesso econômico que estava tendo aquele governo. Tá? Então, hoje, como eu falo até para os meus amigos, quando discutem com alguns bolsonaristas que estão já patinando, mas falam da questão da LGBT, QI+, ou questão de gênero, eu falo, pessoal, tem que conversar mais com esse pessoal, questões menos valorativas e muito mais materiais, como a sacola do supermercado dele. É só a gente pensar o quanto o leite custava 12 anos atrás e quanto está custando hoje, quanto está o valor da manteiga. Então, há uma implosão de uma parte de apoio ao Bolsonaro. Não necessariamente que todos foram para o PT. Talvez alguns estejam voltando por questões materiais. E outros estão buscando outros caminhos. E lembrando, inclusive, que aquele MBL, que é um movimento conservador, politicamente conservador, também já rompeu com o Bolsonaro. Outros dirigentes bolsonaristas também romperam com ele, como o ministro da Educação, deu branco agora no nome dele, aquele cara lá da Federal de São Carlos, e como a Damares também agora está se afastando, entre outros que estão rompendo, vendo exatamente o esvaziamento do governo Bolsonaro. Mas não significa que, obviamente, esses setores, né, estão apoiando Lula, né? Eles certamente vão formar outras alternativas. O que eu digo é o seguinte: Bolsonaro vai perder as eleições. Digamos que vamos ter uma transição relativamente tranquila. Mas esses segmentos da extrema-direita vão continuar ainda atuando. Não há mais uma expressão orgânica como partido político, como foi no passado com os integralistas, mas sim a contaminação de movimentos sociais por intermédio de redes. E eles vão continuar certamente aí tentando minar essa transição que vai acontecer certamente a partir de outubro, novembro. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Obrigado a você, Rafael, e a todos aí pelo convite, sempre estou à disposição. Certo, muito obrigado.
Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor associado 3 de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Laboratório de Estudos sobre Estado e Ideologia, também da UFRJ, Luiz Eduardo Mota. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.